Vamos fazer uma leitura na palavra do Senhor, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 16, do versículo 5 em diante. Primeira aos Coríntios, capítulo 16, do versículo 5 ao versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: Irei, porém, ter convosco depois de ter passado pela Macedônia, porque tenho que passar pela Macedônia. E bem pode ser que fique convosco e passe também o inverno, para que me acompanhes aonde quer que eu for. Porque não vos quero agora ver de passagem, mas espero ficar convosco algum tempo, se o Senhor o permitir. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. E se for Timóteo, vede que esteja sem temor convosco, porque trabalha na obra do Senhor, como eu também. Portanto, ninguém o despreze, mas acompanhai-o em paz, para que venha ter comigo, pois o espero com os irmãos. E acerca do irmão Apolo, roguei-lhe muito que fosse com os irmãos ter convosco, mas na verdade não teve vontade de ir agora. Irá, porém, quando se lhe ofereça boa ocasião. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Repetindo o versículo 13, vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Meus irmãos, esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto. E aqui nós vemos nesta carta vários ensinos, várias recomendações do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala sobre os dons espirituais, ele fala sobre a unidade dos membros do corpo de Cristo. Nesta carta também fala sobre a necessidade de ordem no culto, sobre a doutrina da ressurreição. E aqui neste último capítulo, Paulo, ele dá algumas instruções, algumas recomendações para os irmãos da cidade de Corinto. Nós vemos aqui, neste último capítulo desta carta, podemos dividir em três partes. A primeira parte, o apóstolo Paulo dá instruções para a coleta a favor dos crentes pobres em Jerusalém. Ele fala aqui que, assim como lhe ordenou as igrejas da Galácia, ele estava agora orientando os irmãos para que no primeiro dia da semana, cada um
ajuntasse a sua oferta conforme a sua prosperidade para ajudar os irmãos lá de Jerusalém, da Judéia, que estavam passando por necessidades. Na segunda parte aqui deste capítulo, Paulo fala sobre os seus projetos. Mesmo já com a sua idade avançada, Paulo tinha um envolvimento muito grande na obra do Senhor. E Paulo tinha projetos para a obra do Senhor, projetos pessoais para a sua vida. E nós estamos iniciando um novo ano e nós também precisamos ter projetos, bons projetos para a obra do Senhor. E Paulo aqui, do versículo 5 ao versículo 12, ele fala sobre alguns projetos, tanto para ele, como também para os seus obreiros, para Timóteo, para Apolo. Nós sabemos que os projetos são motivadores. Os projetos nos estimulam a trabalhar, nos unem. Os projetos são desafios para serem alcançados, para serem superados. Não podemos fazer a obra do Senhor sem projetos. Sempre temos que estar olhando, pensando, analisando a melhor estratégia para o bom desenvolvimento da obra do Senhor. O que vamos fazer no ano de 2020, concernente à obra do Senhor? Vamos abrir outros pontos de pregação? Vamos nos envolver mais no trabalho de evangelização? Quais são os projetos da sua igreja para o ano de 2020? Tem algum projeto para a área da assistência social? Tem algum projeto para a reforma do templo? Projetos para os jovens? Então, Paulo aqui está nos ensinando a necessidade de termos projetos para a obra do Senhor. Sabemos também que os projetos dão brilho na nossa história de vida. E após então Paulo falar sobre a necessidade, orientar sobre a coleta, como deveria ser feita a coleta para os irmãos, depois que Paulo fala sobre os seus projetos, a vontade que ele tinha de voltar à igreja de Corinto para congregar com os irmãos, ele fala que ia passar pela Macedônia, fala também que Deus abriu uma porta para ele em Éfeso e ele não poderia perder a oportunidade desta porta que o Senhor abriu para ele de pregar o evangelho. E ele fala, uma porta grande e eficaz se me abriu. Há muitos adversários, mas esta porta em Éfeso é uma porta grande e eficaz. E eu tenho que ir para Éfeso, porque Deus está dando a oportunidade. Aí aqui no versículo 13, Paulo nos deixa algumas recomendações. Paulo nos deixa aqui algumas recomendações e nós observamos que são recomendações imperativas. Na verdade, são 5 recomendações imperativas para a vida do cristão. O que é um imperativo? Quando falamos recomendações imperativas, o que é um imperativo? Ora, sabemos que imperativo é uma expressão de ordem.
é uma exortação, é uma necessidade imperiosa. Repetindo, Paulo nos deixa aqui 5 imperativos para a vida cristã, que é uma expressão de ordem, é uma exortação, uma determinação, é uma necessidade imperiosa, é algo que não podemos deixar de fazer. Ele foi contundente quando ele deixou estes 5 imperativos. Vamos então falar sobre essas recomendações imperativas que o apóstolo Paulo deixou para a igreja de Corinto e para todos nós também. O primeiro imperativo aqui no versículo 13, vigiai. Olha a recomendação do apóstolo Paulo para os cristãos. Vigiai. Paulo está aqui mostrando a necessidade de vigiar. Vigiai. Vigiar significa sede vigilantes. Essa palavra aqui, vigiai, no original grego, a língua que foi escrita, o Novo Testamento, esta carta, tem o sentido de manter-se alerta. Está de sentinela, ser diligente. Olha a recomendação do apóstolo Paulo, meus irmãos, se mantenham alertas. Então, é uma ordem imperativa. E esta atitude de vigilância não pode ser algo assim esporádico. A vigilância espiritual, a vigilância da vida espiritual tem que ser diária, tem que se tornar uma ação habitual na vida do crente. Quantas pessoas naufragaram na fé, quantas pessoas foram sucumbidas pelo pecado, se afastaram da casa do Senhor porque não eram pessoas vigilantes e caíram no engano de Satanás, caíram no engano do pecado. Quando estamos vigiando, estamos alertas contra os perigos dos nossos inimigos, principalmente o diabo, que é o nosso adversário. Quando estamos vigiando, estamos nos preservando. E nós devemos, então, manter uma vigilância constante. Devemos centrar a nossa vigilância concernente o momento da vinda de Cristo. Nós sabemos que a vinda de Cristo é algo que pode acontecer a qualquer momento. Sua vinda é iminente, pode ocorrer a qualquer momento. E a Bíblia nos recomenda que devemos estar vigiando, manter vigilância, estar alerta concernente a este momento que é o arrebatamento da igreja, porque vai ocorrer a qualquer momento. E a Bíblia nos recomenda vigilância concernente ao momento da vinda de Cristo. Nós lemos lá no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 16, versículo 15, diz assim o texto:
Eis que venho como ladrão, eis que venho como ladrão. Bem-aventurado, feliz, aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não as vejam as suas vergonhas. Olha aqui uma recomendação. Eis que veio como ladrão a qualquer momento, na hora em que ninguém aguarda, na hora em que ninguém espera. Bem-aventurado é o crente, feliz é o crente, aquele que vigia e guarda as suas vestes. Então, essa vigilância que Paulo recomenda aqui é concernente também à vinda de Jesus, porque naquele dia, aqueles que não estiverem preparados, que não forem vigilantes, poderão perder a oportunidade de serem arrebatados. Ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 42 em diante, o próprio Senhor Jesus Cristo também falou sobre vigilância, sobre estar em estado de alerta, observar o momento da sua vinda, reconhecer os sinais que antecedem a sua vinda. E diz aqui, palavras do Senhor Jesus Cristo: vigiai. Olha aqui a recomendação do Senhor, a mesma recomendação do apóstolo Paulo: vigiai. Porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor, mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Portanto, vigiai, estai em estado constante de alerta. Devemos centrar a nossa vigilância pela oportunidade de fazer o bem. Quantas pessoas estão precisando da nossa ajuda e nós muitas vezes não estamos percebendo. A dor alheia não nos afeta mais, mas devemos manter a nossa vigilância pela oportunidade de fazer o bem. Está observando, vigiando, esta pessoa precisa da minha ajuda. A obra do Senhor está precisando do meu trabalho. Também vigilância para não se afastar de Cristo, para não entrar em tentação. Sabemos que somos tentados diariamente, o diabo procura nos derrotar, o diabo prepara armadilhas, arapucas para pegar o crente, para destruir o crente. Mas o que é que o Senhor Jesus Cristo recomenda sobre a tentação? Mateus 26 e 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Vigiai. Olha aqui novamente a recomendação imperativa do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto: vigiai. E o Senhor Jesus também diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Ainda o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Pedro também deixa também este imperativo: sede sóbrio, vigiai, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, vigiai. É uma recomendação bíblica, estar alerta, estar observando os perigos. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando a quem possa tragar. Portanto, isto é uma recomendação bíblica. Devemos vigiar. Devemos manter vigília. Nossos olhos, o que você deve ver, o que você vê. Devemos vigiar não somente os nossos olhos, vigiar nossos ouvidos. O que é que nós estamos ouvindo? Temos que manter a vigilância também dos nossos ouvidos. Devemos vigiar nossa boca. O que é que você fala? Quantas brigas, quantas intrigas por causa da boca. Devemos vigiar nossas mãos. O que é que você faz? Devemos vigiar nossos pés, o lugar por onde andamos. Então, este é o primeiro imperativo, a primeira recomendação do apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 13. A segunda recomendação: estai firmes na fé. Que recomendação maravilhosa! Uma recomendação imperativa. Estai firmes na fé. Ou seja, permanecer na fé. Sobre ter uma estabilidade, mesmo diante das adversidades, mesmo diante dos ventos contrários. Estai firmes na fé, mantenha firmeza na fé. Isto significa que nós devemos desconsiderar aqueles que querem nos desviar da fé com falsos ensinos e palavras insensatas. Isso ajuda a permanecer na fé, repetindo, permanecer na fé, ficar firme na fé, significa desconsiderar, deixar de lado aqueles que querem nos desviar da fé. Você tem tomado esta atitude? Pessoas que você convive diariamente, pode ser no seu emprego, na sua escola, na sua faculdade, seu vizinho, pessoas que você está andando, convivendo, e esta pessoa, com as suas atitudes, está procurando tirar você,
te contaminar, tirar do caminho da fé. Aí vem a recomendação bíblica: estai firmes na fé, desconsidere aquele que quer te desviar da fé. Desconsiderar todos aqueles que nos debilitam a fé. A fé aqui, nesse texto, é uma alusão ao Evangelho, a mensagem do Evangelho. O apóstolo Paulo, sobre esta necessidade de se manter firme na fé, nessa mesma carta, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, ele fala o seguinte: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então existe a possibilidade do crente cair, existe a possibilidade da pessoa se apostatar da fé, existe. Perder a salvação, sim. Tem alguns que dizem erroneamente que uma vez salvo, salvo para sempre. Não é verdade. Doutrina, ensino contrário à palavra do Senhor. E diz aqui: aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe para que não caia. Então, precisamos tomar cuidado. Estai firmes na fé, permanecer na fé, não obstante as lutas, permanecer na fé, não obstante as tribulações do dia a dia. Repetindo, permanecer na fé é ser estável. Permanecer na fé é ter caráter, é ser a luz do mundo, é ser o sal da terra, é dar um bom testemunho de Cristo, é ter firmeza de propósitos. Quem está firme na fé não cai, não entra em modismos. Quando falamos em modismos, nós percebemos que, de vez em quando, ventos de modismo penetram nas igrejas evangélicas, trazendo perturbações. E quantos crentes ingênuos, pastores, obreiros, entram nos modismos, principalmente modismos pentecostais, que trazem tragédias para a igreja. E o pastor não tem firmeza na fé, os crentes não têm firmeza na fé, e aí se envolve então modismo. Tivemos alguns modismos, por exemplo, o modismo do caicai. Quantas igrejas entraram nesse modismo, vergonhosamente caíram nesse modismo, trazendo perturbação aos seus membros. Tivemos modismo do dente de ouro, de sorrir, a unção do riso. Foram ventos de modismo que passaram, perturbaram a igreja. Acabou, muitos se desviaram, muitos abandonaram a fé. E agora sempre surgem outros modismos. E agora o outro modismo que tem aparecido agora, igrejas negras, pintam a igreja toda de preto, ambiente de boate, de trevas. Jesus é luz e eles querem as trevas. Esse movimento veio lá da Austrália e um monte de igreja aí, pastores sem base na palavra. Vamos mudar a igreja, agora tudo é preto. O ambiente agora é de escuridão, de trevas, dando mau exemplo. Isso você encontra no espiritismo, nas sessões espíritas, onde se apagam as luzes, ou então nessas igrejas
que se dizem evangélicas neopentecostais, chamado culto do descarrego, aonde apaga, fica tudo escuro, segundo ele, para as entidades se manifestar, coisa diabólica, modismos. E quantos entram pelo modismo, depois vai embora e passa vergonha. Mas Paulo fala, estai firmes na fé, e principalmente nós que somos obreiros, pastores, precisamos estar firmados na fé para não permitir que esses falsos ensinos, essas heresias que procuram penetrar dentro da igreja para perturbar a obra do Senhor. Um outro modismo que poderia citar, danças na igreja, inventaram coreografias na igreja. Você vai no culto para louvar ao Senhor, tem meia dúzia de irmãs lá, pulando, se mexendo, dizendo que é ministério de dança. Não existe isso na Bíblia. Modismo. Isso é uma vergonha dentro das igrejas. E quantos estão envolvidos nestas coisas? Hoje pouco se prega sobre uma mensagem expositiva. Trocaram o púlpito, a palavra do púlpito, por entretenimento, piadas, pastores fazendo piadas. E aonde está a verdadeira pregação da palavra do Senhor? O ímpio, pecador, quando ele entra na igreja, ele vem perturbado, ele quer ouvir uma palavra, a mensagem do Evangelho. Entra na igreja, nessas igrejas modernas, que entraram pelos modismos, o que ele vai ver? Tudo preto, tudo escuro, ambiente de boate, pessoas dançando, piadinhas, não transforma, não há transformação, mas o pecador que está envolvido no pecado, oprimido pelo diabo, ele quer entrar dentro da casa do Senhor e ver a unção do Espírito Santo, ver um púlpito forte, uma mensagem cristocêntrica, um louvor que toca no coração dele, que ele possa reconhecer que ele é um pecador e que precisa de salvação, e ele sai do culto, entrega a sua vida para Cristo e é transformado. Por isso que o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, estais firmes na fé, que nada possa abalar a sua fé. Uma outra recomendação imperativa do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, portai-vos varonilmente. O que significa isto, portai-vos varonilmente? Essa palavra aqui, varonilmente, no original, varonil, significa valente, corajoso, heróico, mostrando que o crente tem que se comportar desta maneira, ser valente, ser corajoso, heróico, tem o sentido de audacioso. Também tem o sentido aqui no original de agir e proceder de forma heróica. O varonil não recua, não vacila. Tem o sentido aqui no original, literalmente dizendo no original, sede másculo, seja varonil, seja másculo, seja corajoso, não recue. Esta é uma recomendação para o crente, não ter medo, não se intimidar. Trata-se da coragem de sermos o que devemos ser. Vou repetir quando ele fala, portai-vos varonilmente, sejam corajosos. Ele quer dizer
que se trata da coragem, trata-se da coragem de sermos o que devemos ser. Eu sou isto aqui, eu sou um cristão. No seu trabalho você é diferenciado, no seu convívio familiar sou diferenciado. Ah, estou me taxando de ignorante, estou me taxando de crente. Olha a roupa da irmã, olha como esse jovem se veste, não tem uma tatuagem, não tem um piercing. A sua maneira de vestir identifica que é um cristão. E o crente varonil, corajoso, não tem medo de ser o que ele é. Sou um cristão. Onde ele chega, as pessoas falam, este é diferente. A maneira que ele fala, a maneira que ele conversa, o jeito dele identifica que é algo diferente. Ele é um cristão. E ele então não vacila. Sou o que sou servo do Senhor Jesus Cristo, sou um cristão, condeno o aborto, condeno o homossexualismo, porque a Bíblia condena. Isto significa ser varonil, coragem para fazer o que tem de ser feito, coragem para fazer o que tem de ser feito. Isto é uma recomendação para todos, mas principalmente para os obreiros, para os pastores. Quantos pastores covardes estão na frente da igreja, são covardes, perderam esta qualidade que o apóstolo Paulo fala, essa característica de ser varonil. Tem medo de pregar a mensagem verdadeira, tem medo de condenar o pecado, não tem coragem de fazer como João Batista, denunciar o pecado. Pastores que não têm mais coragem de disciplinar os rebeldes da igreja, como se a disciplina nunca deveria ser aplicada. A disciplina é doutrina bíblica, como é a doutrina da Trindade, como é a doutrina da divindade de Cristo. Uma igreja que não disciplina está falhando, está errando, não está cumprindo a Bíblia. O pastor que permite dentro da sua igreja pessoas tomarem a ceia do Senhor indignamente, vão responder diante do Senhor, porque para agradar o povo, eles fazem vistas, não quero nem ver, não quero saber, não quero tomar conhecimento, não quero tomar uma atitude. São pessoas que perderam a coragem. E Paulo fala aqui, ó irmãos da igreja de Corinto, portai-vos varonilmente, ó obreiros, ó pastores, evangelistas, cooperadores e cooperadoras, portai-vos varonilmente, sede corajoso, heróico, não fuja da luta, coragem para fazer o que tem de ser feito, coragem para sermos o que devemos ser, coragem para se posicionar. O crente tem que saber se posicionar pelo certo. Isto aqui é certo, isto aqui é errado. Não fica disfarçando. Quando é indagado sobre um determinado assunto, ele se porta varonilmente. Isto aqui está errado, a Bíblia diz que está errado. Esta é a posição bíblica. Isto é a recomendação da palavra do Senhor. Uma outra recomendação do apóstolo Paulo aqui, imperativa. A quarta recomendação imperativa. Fortalecei-vos. Fortalecei-vos. Isso aqui significa, meu irmão,
O sentido aqui do original significa fazer exercícios. É como um atleta que treinava para a maratona e ele não poderia ir para a maratona se ele não tivesse fortalecido. Ele tinha que treinar, fazer exercícios, se rebustecer, se tornar forte. Fala da capacitação. E então, aqui ele está dizendo, fortalecei-vos, e outra palavra, procure robustecer-se, manter a sua fé forte, sadia, significa capacitação espiritual. Quem não procura se fortalecer na hora da luta, na hora da tempestade, na hora da tentação, não vai vencer o pecado. Mas aquele que está procurando se fortalecer, rebustecer-se no Senhor, na hora que o diabo apresenta o seu prato de lentilha, ele recua. Na hora em que o diabo coloca uma oportunidade para ele pecar, ele foge, como José no Egito, quando a mulher de Potifar queria ter um relacionamento impuro com ele, uma traição, uma relação sexual, sendo era uma mulher casada. Ele venceu e ele fugiu, porque era um jovem que estava forte na fé, rebustecido no Senhor. Fortalecei-vos, meu irmão. Como é que nós podemos nos fortalecer na fé? Através da oração, através da leitura da Bíblia, leitura devocional da palavra do Senhor, através do jejum, do louvor, da frequência à casa do Senhor. Vivemos uma época hoje chamado crentes desigrejados. As pessoas, é o outro modismo que o diabo colocou. Você pode ser crente na sua casa, você pode entrar no YouTube, você pode assistir o culto, a transmissão da igreja é feita online. Tantos aplicativos de mensagem. Para que sair da minha casa e lá ficar 1 hora, 2 horas no culto, trânsito? Mas a igreja é a casa do Senhor. Deus estabeleceu igreja. Os apóstolos saíram e fundaram trabalhos. Paulo, na sua viagem missionária, fundava igrejas. No livro de Apocalipse, quando o Senhor escreveu as cartas às igrejas, não foi as células, não. Tem igreja que está substituindo a casa do Senhor por células. Está errado. É o corpo de Cristo, não células separadas onde cada um manda, faz o que quiser, não. O crente se reúne, é na igreja, esporadicamente pode ir na casa de um irmão, fazer uma visita, ter um ponto de pregação, mas aonde nós devemos nos reunir? Na casa do Senhor, na igreja, ouvir a palavra lá do púlpito, da mensagem daquele que está preparado. Não se reunir em grupinho aí nas casas para ficar uma pessoa despreparada ensinando. Não sabe nem para ele. Aí forma grupo de 12, de 10, chamados células. Fica lá uma pessoa inexperiente, dominando a vida daquele grupinho. E aí a pessoa, então, não está procurando se fortalecer, porque não está indo na casa do Senhor. E a frequência à casa do Senhor, cultos de doutrina, escola dominical. Você vai lá, louva ao Senhor, e o pastor sobe no púlpito, prega uma mensagem que ele orou, preparou, uma mensagem positiva da palavra do Senhor. Isto alimenta o cristão.
Isto é se fortalecer na casa do Senhor. Quando a pessoa fica pulando de igreja, neste domingo eu vou na igreja A, no outro domingo, eu vou naquela igreja ali que tem algo diferente, tem um louvor diferente, no outro domingo eu vou na outra. Não está firmado em nenhuma igreja, não está debaixo da disciplina de um pastor, da orientação de um pastor. Pessoas que ficam pulando de galho em galho, não estão se fortalecendo na fé, estão se alimentando com leitinho, mas o crente tem que se alimentar com a palavra substanciosa da palavra do Senhor. Igreja forte é a igreja que tem o púlpito forte, onde as mensagens pregadas são mensagens substanciosas, onde o pastor passa o dia todo estudando, orando, procurando a palavra do Senhor, não é com chavões. Você vai em muitas igrejas aí, pregador só tem chavões, barulho, não tem conteúdo. Isso não fortalece ninguém. E Paulo diz, irmão, fortalecei-vos, procure manter a sua vida espiritual forte. E aqui, por fim, a última recomendação imperativa do apóstolo Paulo: todas as coisas sejam feitas com amor. Todas as coisas sejam feitas com o amor. Preste bem atenção, meu irmão, minha irmã, obreiro, seja grande ou pequena, toda obra na casa do Senhor deve ser feita com amor. Repetindo, seja grande, seja pequena, toda obra deve ser feita com amor. Cuidado com a militância, cuidado com esta correria, que muitas vezes não está ligada ao amor. Faço porque fui escalado, me dá satisfação, está no meio do povo falando, sou destaque, sou o mais sabido, mais inteligente, tenho conhecimento teológico, tenho conhecimento apologético. Cuidado, se tudo não for feito com amor, não tem valor. Todas as coisas sejam feitas com amor. O serviço cristão nada representa ou representará, a menos que seja efetuado com a motivação certa, visando propósitos certos. Dificilmente existe algum problema humano que o amor não possa solucionar. Não existe uma preocupação que o amor não alivie. Não existe uma carga que o amor não possa suportar. Repetindo, o amor consegue solucionar muitos problemas. Não existe uma preocupação que o amor não alivie. Não existe uma carga que o amor não possa suportar. Quando falta o amor na obra do Senhor, tem confusão, tem contenda, tem briga. O amor é a base da resolução de todos os problemas humanos. E é por isso que o apóstolo Paulo diz aqui: todas as coisas sejam feitas com amor. Se você evangelize com amor.
Se você limpa a igreja, faça com amor, e então o Senhor irá recompensá-lo. Portanto, aqui, meus irmãos, estão as recomendações bíblicas, recomendações do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, e que nós também devemos seguir para sermos abençoados. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos, e todas as coisas sejam feitas com amor. Que o Senhor abençoe a todos. Amém.